Saudações, meu nome é Alexandre Amorim e nesse canal nós vamos ter uma série de vídeos que vamos tratar de uma forma abrangente sobre o Karatê Sotô, que seria uma abordagem do Karatê Shotokan, trazendo ou retomando para dentro da sua prática pontos, métodos, práticas e pensamentos que foram esquecidos ao longo do tempo em função do Karatê ter se tornado essencialmente um esporte. Então deixou-se muito das práticas adjuntas, muito do pensamento zen, budista, deixou-se muito da filosofia para apenas o Karatê se atentar, passar a se atentar a uma mera prática física voltada para campeonatos. E vamos ter uma série de vídeos, e esse vídeo inicialmente nós vamos fazer uma introdução a Shakuhachi. E vamos tratar dela de uma forma mais profunda com o passar do tempo. Vai ser um vídeo sem muito roteiro prévio, vai ser praticamente um bate-papo. E vou tentar elucidar algumas coisas a respeito da Shakuhachi. Vamos falar mais profundamente sobre a sua história, mas aqui eu vou fazer uma breve introdução para que vocês possam, pelo menos quem não conhece, contemplar alguma coisa inicialmente sobre ela. A Shakuhachi é uma flauta japonesa que ela é muito presente dentro da tradição Zen budista. A tradição Zen budista japonesa, existe diversas escolas, e uma das escolas mais proeminentes, que é aquela que é mais voltada à prática inicial do próprio Buda, onde ela se despe de todo o misticismo, de tudo que foi criado ao longo do tempo e volta à sua prática original, é a escola Sotô, do mestre Dogen Zenzi. Existe uma outra escola também dentro da tradição zen budista, chamada a seita Fuke, que era uma seita de monges guerreiros. Algumas literaturas falam sobre monges guerreiros, que era uma seita onde os monges vestiam, usavam como se fosse uma cobertura da cabeça feita de palha, um elmo, para esconder a sua face como uma forma de anular a tua visão para o mundo e um processo de introspecção, processo simbólico. E eles utilizavam a Shakuhachi como prática de auxílio ao processo de contemplação. Certo? Aqui nós não vamos utilizar a palavra meditação, que é meditação, e nem iluminação, porque são palavras que elas não correspondem exatamente ao sentido original do sânscrito, do Pali ou do próprio budismo. Então vamos lá. Nessa seita Fuke, muitos samurais que passavam a ser ronins, porque ora ou perdiam o seu senhor, ora perdiam o seu trabalho, ora se decepcionavam profundamente com algum aspecto da vida, eles se refugiavam dentro dessa seita Fuke. E ali eles praticavam o processo de atenção plena, de contemplação, e a flauta Shakuhachi, ela era essencialmente necessária nessa prática, que é absolutamente um método, certo? Sem nenhum tipo de misticismo. A flauta Shakuhachi, originalmente, ela é feita de bambu, certo? E nós vamos trazer aqui uma Shakuhachi de bambu, mas inicialmente nós vamos falar sobre a Shakuhachi de PVC, essa aqui é fabricada por mim mesmo, que tem como objetivo tornar mais acessível a tua prática às pessoas que querem adentrar a prática. Por quê? Porque uma Shakuhachi de bambu original japonesa, ela tem um valor muito elevado. Tá? Quando a gente compra ela aqui no Brasil, ela vem aí pelo menos aí custando R$2.000, uma flauta Shakuhachi. Encontra-se mais barata, mas geralmente está dentro dessa média aí de R$1.000 a R$4.000, dependendo do fabricante. Então, a gente desenvolveu para que ficasse acessível às pessoas a Shakuhachi de polímero, certo? Essa nossa Shakuhachi, eu queria falar inicialmente sobre ela. Ela é um polímero, ela tem um tubo plástico, polimérico, pode ser considerado como um PVC, e ela tem uma proteção, uma camada, vocês podem observar, é uma camada
de resina por cima, tá? É uma resina que nós testamos inúmeras resinas, dezenas de resinas, até chegar a uma resina de laminação que desse que desse um encaminhamento estrutural ao polímero de tal forma que se assemelhasse muito àquela superfície que nós verificamos no bambu, aquela superfície invernizada, né, extremamente dura e impermeável. Então nós tratamos com essa resina específica que dá também a ela, quando nós aplicamos com alguns pigmentos, uma coloração muito parecida a algumas shakuhashis de cores mais escuras, né? Então parece mais ou menos uma madeira. Então a gente consegue ter uma ressonância muito positiva aqui com a utilização dessa resina. Nós também estabelecemos aqui alguns pontos, né, de pressão feitos com cordas naturais, né, sisal, para de uma certa forma controlar o processo de ressonância dessa flauta. E ao mesmo tempo, como nós vemos aqui na parte de cima, né, nós temos um ponto aqui de fixação e nós temos aqui esse material orgânico, aqui um sisal também amarrado, trançado, harmonizando com toda a estrutura da flauta. Isso aqui, esse material extremamente orgânico, é para fazer uma referência, né, simbólica ao próprio bambu. Nós temos aqui na flauta shakuhachi de polímero, embora ela seja uma flauta que podemos considerar como sendo uma flauta de PVC, mas nós temos aqui elementos, né, extremamente naturais fazendo parte da sua constituição. Alguns desses elementos possuem um valor sonoro, né, e ao mesmo tempo estético. E aqui nós temos também, nós colocamos aqui apenas por uma questão de adorno, nós temos uma imagem aqui de uma criança, né, seria aqui de uma criança em processo de contemplação, como se fosse um pequeno Buda, né? Considerando que a criança ela tem até uma certa idade um estado de atenção plena, ela vive aquilo que ela é, ela vive o presente, as suas projeções do passado para o futuro elas são muito menores, então elas estão em um estado de felicidade, podemos dizer assim, um pouco mais natural. Então por isso que nós colocamos essa imagem dessa criança aqui, certo? Que seria a imagem de um pequeno, como se fosse um pequeno Buda. Não sei se dá para vocês observarem. Talvez aqui não, mas posteriormente talvez sim. Então essa é a nossa shakuhachi de PVC. Essa aqui é em sol maior. Ela é uma shakuhachi um pouco mais longa, certo? Do que a shakuhachi tradicional de 56 a 60 centímetros. Ela possui um som um pouco mais grave. E é com essa shakuhachi, com esse modelo de shakuhachi, é que nós vamos tentar trazer algumas informações para vocês sobre a prática e a importância e a utilidade da shakuhachi no processo de contemplação, no processo do caminho do Zen Budismo. Até a próxima.